Vagas de emprego em engenharia de software atingem o menor nível em 5 anos. Esse aqui é um artigo do Gergely Oros que ele lançou esse mês, tá? O Gergely tem uma newsletter muito boa, cara. Às vezes ele lança esses drops aqui de artigos gratuitos. Então vamos dar uma olhada aqui no artigo dele. Eu vou colocar também o link do canal dele aqui na descrição, que agora também tá postando vídeo. Beleza? Então, Gergely, obrigado por deixar eu postar o vídeo. Na verdade, eu não te perguntei, então se tiver algum problema, me avisa. Olá, aqui é o Gergely com uma edição bônus do Programmatic Engineer. Em cada edição eu abordo tópicos relacionados a Big Tech Startups através das lentes de gerentes de engenharia e engenheiros sêniors. Esse artigo é um trecho do The Pulse da semana passada. A edição completa para assinantes recebem os detalhes abaixo há 7 dias. Ok. Antes de começarmos, apesar das estatísticas abaixos é bom, né? Apesar das estatísticas abaixo, o mercado de tecnologia não é, isso aqui é bom para vocês, não é uma desgraça. Essa semana cobrimos setores da indústria de tecnologia que estão vendo mais demanda do que antes na edição State of the Startup and Scale-Up Hiring Markets. Dados interessantes do site de empregos Indeed mostram a mudança no número de lista de empregos ativos para desenvolvedores de software no site. Para contextualizar, o Indeed é o maior portal agregador de empregos nos Estados Unidos e em vários países, né? E também rastreia vagas em outros sites. Isso significa que o Indeed visa rastrear a maioria dos empregos publicados em uma determinada região. Eu não gosto muito do Indeed, pelo menos eu sei, cara. Pro Brasil, eu acho que os números lá não são muito confiáveis. Mas enfim, desde fevereiro de 2020, o Indeed compartilha estatísticas agregadas sobre o número de vagas de empregos ativas. Isso aqui me agonia muito, né? Porque, eu queria muito saber o que aconteceu antes do Covid. Então aqui tem em 2020, né? Teve onde o Covid iniciou. Aí teve um dip, teve um boom. Todo mundo achou que o futuro ia ser 100% digital, né? E todo mundo ia trabalhar remoto. Então aqui teve uma boa expectativa, a expectativa não boa, né? Uma expectativa muito alta do que a gente ia ter de inovação e o quanto que nós, população, íamos consumir produtos digitais, e meio que não se concretizou da forma que as empresas esperavam e depois voltou aqui a cair junto com as taxas de juros subindo, né? Então teve uma mistura aqui de expectativa muito alta e também, claro, o interest rates batendo o seu pico, o que faz o investimento em tecnologia ser mais atrativo do que uma renda fixa, né? Então as vagas no Indeed estão tão baixas quanto em meados de 2020, durante a pandemia. Fontes do Indeed via Fred. Eu só queria ver antes de 2020, tá ligado? Que agora tá tão baixa quanto 2020, mas como é que tava antes, cara? 2019, 2018. Fatos sobre empregos de desenvolvedor de software no Indeed. 65% do número de vagas em janeiro de 2020, uma redução de 35%. 3,5 vezes menos vagas do que o pico de meados de 2022 e 8% abaixo do valor de um ano atrás. O Indeed também rastreia mercados de trabalho internacionais. O Canadá tem praticamente o mesmo gráfico que os Estados Unidos. As coisas são diferentes no Reino Unido, França, Alemanha e Austrália. Vamos ver aqui, a curva é bem mais achatada na Alemanha e no Reino Unido e na França. Ó. Na Europa é um pouco mais achatada. A Austrália bombou aqui. Vagas de desenvolvimento de software nos Estados Unidos, Reino Unido e França, Alemanha e Austrália, ok. As tendências parecem semelhantes em todo o mundo. O crescimento da Austrália em cargos de engenheiros de software chama atenção porque é maior, e é o único país onde o número de empregos listados não é menor do que 2020. Seção 174. Cara, a gente já falou da Section 174 aqui no canal, mas, enfim, agora veio mais à tona no passado porque foi quando bombou o resultado dessa emenda, digamos assim, né? Então, a mudança contábil efetiva a partir de 2023, exigindo que os custos de engenharia de software sejam amortizados em 5 anos, provavelmente resultará em menos empregos de desenvolvedores de software nos Estados Unidos, como analisamos anteriormente. A queda nos empregos se alinha, de certa forma, com quando essa mudança entrou em vigor. No entanto, a seção 174 impacta apenas as empresas dos Estados Unidos e com sede nos Estados Unidos. Seu impacto só seria visível a partir do início de 2024, e a queda desde 2022 não pode de forma alguma ser atribuída a ela. Então o que teve aqui das mudanças da seção 174 é que ela também não explica por que os países como Reino Unido e França veem uma queda similar em anúncios de empregos. Enfim, Section 174 não tem nada a ver com a queda, então, do anúncio de emprego. Comparação com outras indústrias. E o quanto
quanto ao número total de empregos em outras indústrias? Vamos ver. Cara, ao job posting. Dá pra ver que, cara, subiu durante a pandemia, mas quando voltou a cair, não caiu tanto quanto caiu a tecnologia, né? Isso aqui é bem evidente. Na Indeed, 10% mais empregos estão listados hoje em fevereiro de 2025 do que em fevereiro de 2020. Há 35% menos listagens para desenvolvedores de software. Vamos aprofundar um pouco mais em quais outros setores também estão passando por uma queda. Então, quais setores estão passando por uma queda igual software engineering, marketing e banking e finance. E sales, olha só que interessante que sales é meio que estagnou aqui, né? Bateu ali o topo, mas agora não tá caindo nem subindo. Número de vagas e empregos para vendas, bancos e finanças e marketing e desenvolvimento de software no Indeed. A mudança no número de listagem de 2025. Então, todos os empregos cresceram 10% comparado com 2020. Finanças e bancos caiu 7%. Vendas caiu 8%. Marketing caiu 19% e desenvolvimento de software 34%. As inaugurações em hospitalidades e turismo também caíram 18%. No geral, os empregos de desenvolvedor de software tiveram um maior boom e queda de vagas. Nenhum outro segmento viu a contratação mais do que dobrar em 2022. Apenas o setor bancário chegou perto. Ao mesmo tempo, a contratação caiu mais rápido no desenvolvimento de software nos últimos 2-3 anos do que em qualquer outro lugar. Então, quais áreas cresceram desde 2020? Vários setores viram as listas de emprego subirem significativamente. O que a gente tem aqui, então? Construção, contabilidade, engenharia elétrica, né? Todos os jobs. Então aqui pode ver que, olha só, accounting, construction and electrical engineering subiu mais e não caiu tanto quanto todos os outros jobs. Então é isso tudo. Se tu quer mudar da programação para alguma área, talvez muda aí para construção civil, contabilidade. Que estranho contabilidade, né, meu? Porque todo mundo acha que os contadores vão ser os primeiros a bailar com a inteligência artificial. Interessante que contabilidade subiu. Engenharia elétrica e todos os empregos aqui subiu 10%. Então esses três aqui subiram mais do que todos os outros. Por que as vagas de emprego em desenvolvimento de software caíram? É aqui que começa a ficar interessante para nós. Vamos ver o porquê que caiu. Por quê? Pra nos deixar mais calmo, né, cara? Porque isso aqui não muda nada na nossa vida. Caiu, né? O que tu vai fazer? Vai mudar de emprego? Não. Mas, pelo menos, ou sim, né? Pode virar médico. Se eu fosse, provavelmente, cara, se eu não fosse programador, eu ia ser cirurgião-chefe do melhor hospital de Nova York. Provavelmente uma coisa assim. Ou atleta olímpico, alguma coisa assim. Mas eu gosto de programação, então eu vou me manter programando mesmo. Os números não mentem. As listas de empregos para desenvolvedores despencaram. E há algumas razões potenciais para isso. Primeiro, né? Mudanças nas taxas de juros explicam a maior parte da queda. Então, isso aí a gente já falou no canal aqui, né? Então, quando os juros estão altos, fica muito mais interessante para o investidor ele investir em algo como renda fixa, certo? O fim das taxas de juros de 0% é uma mega tendência que afeta muitas coisas na economia desde 2022, incluindo contratações, a queda acentuada no financiamento de VC, que é Venture Capital, e como muitas startups de tecnologia sobrevivem, prosperam ou morrem. Mas isso não explica por que as empresas de Big Tech altamente lucrativas como a Microsoft, Meta, Amazon ou Google desaceleraram suas contratações ou as grandes demissões nos últimos anos nos maiores locais de trabalho de tecnologia. Então, o setor de tecnologia parece reagir a eventos repentinos com mais intensidade do que qualquer outro setor. Cara, assim, eu não posso dizer mais informações, mas tem uma coisa que eu preciso falar pra vocês, eu não vou dizer muitos detalhes, tá? Porque eu não posso vazar mesmo, a mídia não sabe, ainda nem saiu em jornal, nem coisa do tipo, mas eu recebi no meu WhatsApp, tá? Confidencial, uma informação muito, cara, preocupante, assim. Não preocupante, mas é uma tendência que pode afetar a nossa área de fato. Sabe aquele momento que a gente vê que é aqui que começou? Esse é o começo. Basicamente, era um CEO comunicando para os seus funcionários o seguinte: algumas coisas vão ter que mudar na empresa. Primeira coisa que vai mudar na empresa: usar inteligência artificial é o básico. É tipo assim, é o mínimo, tá? É o mínimo que tu pode fazer. Tu tem que usar. Vamos supor que é o seguinte, todo mundo usa aqui na empresa. E acabou a história. Mas aí tem algumas coisas que foram destrinchadas para eles. Que é, por exemplo, antes de abrir uma vaga, então vamos dizer que o teu time lá é o time de plataforma, é o time de front-end, recebeu muito projeto, vocês querem, tipo, cara, precisamos de mais gente, vamos abrir uma vaga. Aí tu entra em contato com o Engineering Manager, fala com a RH, fala com o diretor de tecnologia, cara, a gente precisa abrir uma vaga para tal e tal coisa, beleza? Antes de fazer isso aqui, tu tem que basicamente demonstrar, provar que tu não consegue fazer o que precisa usando ferramentas
ou IA. É basicamente isso. E uma das perguntas que eles vão fazer, tipo assim, ó, o teu time tem quantos, quantos MCP? Tem quantos agent code? Quais que vocês estão usando? Tipo, basicamente eles vão meio que ver se tu tá dando KO ou não, tá ligado? Que a ferramenta não é capaz de fazer. Então, antes de abrir uma nova vaga, basicamente eles vão saber se tu já tentou com inteligência artificial suprir essa necessidade. Então, cara, a partir de 2025 eu sinto que essas iniciativas nas empresas podem começar a afetar relatórios de listagem de vagas em 2026. Então eu já vou dar um heads up pra vocês do que tá acontecendo. O que eu recomendo? Dá uma olhada no vídeo que a gente soltou sobre MCP, que tu precisa aprender, cara, como criar, tá ligado? Tu precisa usar, meu. É por isso que, tipo assim, por que eu tô fazendo um joguinho aqui? Porque eu quero saber o potencial da IA, meu. Eu quero saber usar. E eu vou te dizer até outros casos. Pô, um amigo meu tava me comentando que, basicamente, lá na empresa dele, tinha um dev, escuta essa história, o cara passou a manhã toda planilhando uma série de documentos de arquivos que estavam usando uma dependência. Então ele podia fazer o pipe grep lá, ele podia rodar um bash pra saber quais arquivos possuem uma dependência de uma biblioteca terceira, mas ele queria planilhar isso com o nome do arquivo e dizer se já foi migrado ou não e tudo mais. Cara, ele passou a manhã planilhando na mão, a manhã inteira. O cara podia ter pedido um prompt pro GPT criar um script pra fazer isso pra ele, pra gerar um CSV. E aí eu acho que é esse tipo de coisa que as empresas estão querendo validar, tá ligado? Cara, tu tá fazendo um trabalho burro ou não? Um outro ponto que o CEO falou pra eles foi o seguinte: na avaliação de performance. Então, a performance pra ver, tipo assim, cara, tu tá performando bem ou não, tu excedeu expectativas ou não excedeu expectativas. A expectativa base é tipo assim, ó, tu sabe usar IA. E o saber usar IA aqui é uma skill, uma habilidade de automatizar processos, de integrar IA no teu pipeline de desenvolvimento, tá? Todo o teu ciclo de desenvolvimento. Então não é só, tipo, eu entro no ChatGPT e faço um prompt. Não, eu uso aqui o cursor, eu uso o autocomplete. Não é disso que a gente tá falando, cara. Eles estão falando, tipo assim, como é que tu de fato tá aprendendo a escrever o teu prompt, a carregar contexto, e, enfim, integrar serviços com a IA. Isso aqui, essa skill vai ser tipo a base da tua performance. E eles vão incluir perguntas sobre esse tipo de coisa em todas as revisões de feedback, todos os ciclos de feedback da empresa. Então, só um heads up para vocês. Assim que sair na mídia sobre isso aqui, eu consigo dizer qual que é a empresa e dar mais detalhes, mas eu não posso falar mais detalhes agora. Não há outro setor que tenha começado a contratar no frenesi do que o setor de tecnologia em 2022. Então, nenhum outro setor cortou as contratações em 2024 e 2025. Isso é verdade. Então, basicamente aqui, o topo de mais vagas que a área de tecnologia abriu também foi o que a gente demitiu, tá? Não era pra gente ter crescido tanto assim o número de vagas. Então, a desaceleração na publicação de empregos pode ser parcialmente explicada por quanto mais empresas de tecnologia contrataram durante o boom da era da pandemia e que as empresas estão bem equipadas graças a esse boom. Claro, não podemos negar que os empregos de desenvolvedores, assim como os empregos bancários, estão com um desempenho abaixo do esperado, em comparação com a lista de empregos em toda a economia. Então, de fato, cresceu muito mais e caiu muito mais também. Impacto da GenAI, sim ou não? Sabemos em primeira mão que a codificação é uma área na qual as LLMs são realmente úteis. De fato, seria tão surpreendente se a codificação se tornasse a melhor área de todas em que os LLMs prosperam, não é mesmo? A disciplina parece feita sob medida para isso. As linguagens de programação são mais simples que as linguagens humanas. Boa afirmação. Isso é verdade. Que uma linguagem de programação, eu diria, tem menos... não é redundância que se fala, mas é tipo... Porra, como é que é o nome da palavra? Ambiguidade. É isso, certo? A gente fala a mesma coisa e múltiplas pessoas entendem de maneira diferente, porque tem muita ambiguidade. E uma linguagem de programação tem menos ambiguidade, tá? Porque tá tudo na árvore abstrata. Mais material de treinamento de alta qualidade está disponível para codificação do que para qualquer outro domínio, na forma de código-fonte bem escrito, correto e que funciona como esperado. É verdade, então a gente tem como treinar as IAs com muito mais conteúdo, né? A codificação resolve as alucinações, principalmente. Um dos maiores problemas com LLMs é a alucinação frequente. No entanto, ao usar esses para codificação, a gente vê que os desenvolvedores identificam e corrigem alucinações imediatamente, desde
desde que tu não esteja só no vibe coding, um não tech, tá ligado? Criando um SaaS e colocando no ar sem entender o que a IA tá gerando. Descartando sugestões incorretas de preenchimento automático. Compilar código e executá-lo em testes automatizados elimina outra grande parte da alucinação. E essa etapa também pode ser automatizada. Nenhuma outra indústria tem trabalhadores imediatamente capazes de detectar as alucinações e ferramentas automatizadas para capturá-las. Não é de se espantar que as LLMs estejam sendo adotadas mais rapidamente por desenvolvedores para o trabalho diário do que em qualquer outra área. A penetração da ferramenta de IA é enorme entre os desenvolvedores. No ano passado, cerca de 75% dos engenheiros disseram que usam alguma ferramenta. Cara, tu tem que usar, né? Quem é que não? Quem não tá usando é o dev dizendo em 2010, falando que não, eu não procuro nada no Google. As empresas de tecnologia poderiam estar contratando menos graças à antecipação do aumento de produtividade que as ferramentas de GenAI poderiam trazer para os engenheiros existentes. Cara, ele fala que eu realmente não compro essa lógica. Porém, a DM que eu recebi hoje, Gregory, prova que pode ser sim que a gente vá começar a passar por isso. Mas posso ver como várias empresas poderiam adotar uma abordagem de esperar para ver, desacelerando as contratações ou até mesmo pausando-as enquanto coletam mais dados. É isso aí, tu explicou bem na real. A percepção, como sempre, né? A percepção de que a engenharia não é mais um gargalo pode ser um motivo para menos contratações. Conforme abordado em janeiro, a Salesforce manterá o quadro de funcionários de engenharia de software estável porque viu um ganho de produtividade de 30% com ferramentas de IA. A Salesforce tem interesse em fazer a produtividade da IA parecer atraente porque vende uma oferta de IA chamada Agentforce. E a empresa pode se dar ao luxo de contratar 1.000 vendedores adicionais para vender seus novos produtos que construiu. É a Salesforce aqui que falou, né, que vai fazer mais de sales do que de código, né? Isso sugere que há substância no ganho de produtividade relatado. Ainda há muitos engenheiros após o recrutamento excessivo em 2021 e 2022. O período foi o mercado de emprego de tecnologia mais aquecido de todos os tempos e as empresas contrataram em um ritmo recorde. Cara, vocês lembram quando a gente tinha, 2, 3 empregos, a gente tava discutindo no canal, quantos empregos era aceitável alguém ter, que beirava o antiético, tá ligado? Imagina isso. Agora, hoje, a gente demora pra achar uma vaga que seja boa, tá ligado? Tem lá 1.000 candidatos de React aplicando pra mesma vaga front-end. Na época, a galera tava deitando, meu. Na época, era, aceitável falar que tu fazia um bootcamp e ia ser contratado, tá ligado? Era o boom, meu. Era o boom. E o problema é que é o seguinte, todas essas pessoas, elas ainda estão no mercado, né? Ou estão se colocando em outras áreas. Estão desistindo da programação. Na verdade, eu postei um tweet esses dias dizendo, o canal faliu, né? Porque eu lancei um vídeo e tinha 3 views em 2 minutos. Aí eu postei no Twitter e eu recebi 2 replies, cara, falando que, Lucas, eu não acompanho mais teus vídeos porque eu não tô mais na área. Eu desisti da área. Então, tem muita gente que entrou na área ou tentou entrar em 2021, 2022, que desistiram. Então, esse número vai se ajustar, o mercado vai se ajustar, né? Em 2023, por isso que eu falo, se tu gosta da área, se mantém na área. Quem não gosta da área, vai acabar saindo da área, tá ligado? Em 2023, demissões generalizadas se seguiram, os layoffs, né? A contratação lenta hoje pode ser um indicador de que as empresas ainda têm contratações em excesso. Equipes menores são mais eficientes? Vamos ver, Linear, 25 engenheiros. Mais de 10.000 empresas usam seu produto. Blue Sky, 13 engenheiros. A startup de mídia social ultrapassou 30 milhões de usuários. Maioria brasileiro, né? Depois que o X foi bloqueado no Brasil, muita gente foi para a borboletinha. Poderíamos estar nos aproximando do ponto em que construir produtos é mais simples de fazer para 1 ou 2 engenheiros? Não por causa dos LLMs, mas como linguagens como TypeScript permitem trabalhar no back-end e front-end, usando, por exemplo, Node.js no back-end, React Native em front-end web. Claro, os LLMs tornam a integração a diferentes pilhas mais fáceis do que nunca, né? Integrações entre stacks. Considere como as postagens de emprego do Indeed não serão dados totalmente precisos. Tem que considerar isso. Por exemplo, o Indeed lista um total de 663 empregos da Microsoft. No entanto, a Microsoft tem mais de 1.000 empregos apenas com a palavra software listada, né? Nem todos os empregos estão no Indeed. Pode ser. Imagina se tá todo mundo, tá ligado? Todo mundo se guiando por esse gráfico do Indeed e na real as empresas não estão mais usando o Indeed. Estão preenchendo a vaga por indicação, estão preenchendo por outra forma, tá ligado? E o Indeed quer ser a razão de tudo. Suspeito que os dados do Indeed devem estar direcionalmente corretos e há de fato menos vagas de emprego para desenvolvedores do que antes. Mas não acho que esses dados sejam representativos o suficiente da contratação de startups e provavelmente
infelizmente também não rastreiam a contratação de Big Tech tão bem. O que vem depois? Os dados mostram que em 2023 o número de engenheiros de software caiu pela primeira vez em 20 anos, impulsionado por demissões. Olha aqui, ó. How the Software Engineer Discipline Grow. Tem como estava caindo e aqui começou a dar uma queda, né? Então, se prevê que a curva vai se manter assim, o crescimento na indústria de tecnologia provavelmente vai ser baixo esse ano. Equipes menores de engenharia se tornam mais produtivas. Então, essa é a perspectiva otimista, né? Onde a gente está usando LLMs para nos ajudar nisso. A indústria estagna ou encolhe nessa perspectiva pessimista, mesmo que o software se torne mais barato de produzir com menos engenheiros necessários. As empresas produzem o mesmo software, mas com menos pessoas. Isso também pressupõe que os empreendedores não aproveitarão a oportunidade de construir suas ideias de forma mais eficiente e muito mais barata do que antes. Não consigo ver o cenário da indústria em encolhimento se desenrolando, não com bons softwares faltando em tantas partes do mundo. É verdade, cara. Então eu acho que a procura por software vai se manter e só vai crescer. Essa é a real, tá ligado? Os LLMs tornam o desenvolvimento de software mais acessíveis para não desenvolvedores. Isso aqui é uma coisa que, tipo, eu concordo e é uma daquelas opiniões que eu tenho que são meio controversas, que é, tipo, tem muito sistema que a gente constrói que poderia ser uma planilha do Excel. Toda vez que tu faz um dashboard e alguém pede pra te colocar um botão pra exportar pra Excel, cara, tu sabe que é porque, tipo, tem coisas que o Excel é melhor e continua sendo melhor. E se tu não entende isso é porque tu não sabe usar Excel ou tu nunca precisou cruzar tantos dados assim de forma livre. É isso, tá ligado? O Excel é melhor do que muito sistema. Mesma coisa, muito aplicativo poderia ser só um website. Muito site de planejamento hoje em dia, de receitas, poderia ser só um prompt pro ChatGPT te responder qual a melhor receita pra fazer com tal carne, tá ligado? Então, tipo, sim, eu concordo com isso, mas não necessariamente é porque pessoas não técnicas vão criar software por conta própria. A gente vai descobrir que nem todo mundo quer criar software, cara. É isso que a gente vai descobrir. Mas, eu acho que as IAs vão diminuir a necessidade de se construir muitos softwares. É isso, tá? Eu sei que é meio controverso, mas é assim que eu enxergo. Eu não vejo pessoas não técnicas criando software. Eu não acho que isso vai acontecer. Uma explosão de startups oferecendo serviços de inglês para aplicativo funcional. Oferecer serviço de desenvolvimento de software para não desenvolvedores com orçamento limitado sempre foi um bom negócio. Software por não desenvolvedores cria mais oportunidades para desenvolvedores. Mais bug para corrigir, né? Imagine uma situação em que o número de não desenvolvedores criando software aumenta em 10 ou 100 vezes devido à IA, graças às pessoas não técnicas criando software com ferramentas e agentes de IA. Os projetos que tiverem sucesso e renderem dinheiro terão orçamento para gastar em melhor desenvolvimento e terão motivação para fazê-lo. Talvez a gente veja aí mais startups de fato conseguindo nascer, né? As ideias sendo validadas e se tornando startup de uma forma mais rápida e essa startup vira contratar. Então, tenho certeza que os LLMs contribuem um pouco para a estagnação na contratação de desenvolvedores. Há incerteza em grandes empresas sobre se devem contratar tão rápido quanto antes, dada a onda de produtividade em torno das ferramentas de IA. E as empresas estão optando por esperar para ver. As startups estão descobrindo que equipes menores estão trabalhando bem. As big techs vão contratar mais devagar do que antes. E para entender melhor por que as taxas de juros e as contratações de startups estão intimamente conectadas, veja os outros artigos aqui do Gergely, beleza? Pessoal, o que vocês acham, meu? Porque, tipo assim, ok, aqui foi um bom, digamos, resumo do que aconteceu desde 2020, 2021, 2022, o boom, 2023, 2024, a estagnação, agora o fundo do poço. E 2025 que a gente começou. As empresas vão manter o ritmo, eu acho que a gente vai estagnar, vamos se manter e vamos ver qual que é. O que eu acho que vai acontecer, aqui é a minha opinião, quero ouvir a tua depois, é que quanto mais soluções a gente coloca no mercado, mais desenvolvedores, pessoas técnicas vão ser necessárias para colocar isso em produção e para manter isso funcionando. Então, ok, vibe coding é legal, mas alguém em algum momento precisa dar manutenção nisso, precisa trazer escala, segurança e qualidade, tá? Que a IA tá longe. A IA também nunca vai descobrir coisas novas porque, cara, ela é treinada com base nas coisas que já existem, entendeu? Aquele pensamento que tu tem durante o banho, só tu humano tem. E pra isso, não esquece, hidrata o teu cérebro, tome água e sucesso pra todo mundo esse ano. É isso que eu desejo.